Vamos lá, sem mais demora, para a nossa reflexão da noite. Salmo 125. Salmo 125, nós estamos numa série de mensagens do ano passado e voltando com ela agora, nesse primeiro domingo de fevereiro, a série de mensagens Peregrinação, que trabalha desde o Salmo 120 até o Salmo 134, e peregrinação, digamos, usamos essa expressão, por conta da peregrinação do povo de Israel em direção a Jerusalém, e enquanto eles peregrinavam em direção a Jerusalém, eles cantavam esses cânticos que se encontram do Salmo 120 ao Salmo 134. Os Salmos nada mais é do que um grandinário, uma grande coletânea de cânticos, e eram cânticos cantados pelo povo judeu. Esse bloco de cânticos do Salmo 120 ao 134 eram os salmos enquanto o povo ia em procissão, em romaria ou em caravana, se assim você preferir, para Jerusalém, eles iam cantando esses cânticos, essas canções. E Jerusalém era também uma questão da peregrinação tanto quanto difícil, porque era um caminho íngreme a se subir, era um caminho que se dava num terreno de subida. Isso tornava ainda mais desafiador chegar à cidade de Jerusalém. O que nós estamos trabalhando nessa série é que essa jornada do povo de Deus, que saía das suas casas para cultuar em Jerusalém, e tinha que subir por esse território íngreme, numa caminhada perigosa, desgastante, difícil, que atravessava terrenos hostis, que gerava cansaço físico, mental, emocional, que essa caminhada é uma boa metáfora para a nossa vida cristã. Afinal de contas, nós todos estamos também peregrinando, visando viver uma vida de adoração a Deus, querendo, desejando ardentemente, se aqui estamos ou se temos buscado ao Senhor, viver essa vida de adoração. E nessa nossa caminhada da vida, que também é íngreme, que também é tortuosa, que também tem desafios, que também tem territórios e momentos hostis, nós nos deparamos com inúmeros dilemas semelhantes aos dilemas vividos por aquele povo. E é por isso que nós estamos voltando os nossos olhos para estes salmos, para encontrar neles o que é que dava força a esse povo, o que é que fazia com que esse povo continuasse nessa caminhada e não desistisse ao longo do caminho. O que é que tem nesses salmos, que são orações, são experiências de devoção, o que é que tem ali que pode fortalecer a nossa espiritualidade para que nós também continuemos a nossa caminhada. Então essa é a tônica da nossa série, e hoje o nosso tema é escolher a paz, e o nosso salmo é o 125. Vamos ler? Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se pode abalar, mas permanece para sempre. Como os montes cercam Jerusalém, assim o Senhor protege o seu povo desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não prevalecerá sobre a terra dada aos justos. Se assim fosse, até os justos praticariam a injustiça. Senhor, trata com bondade os que fazem o bem, os que têm coração íntegro, mas os que se desviam por caminhos tortuosos, o Senhor infligirá o castigo dado aos malfeitores. Haja paz em Israel. Pai querido, obrigado, Senhor, pela palavra lida, e agora pedimos a tua iluminação para que ela possa encontrar em nosso coração abrigo e em nossa vida uma atitude prática de mudança, de transformação, de perspectiva. Nos abençoe, Deus, no nome de Jesus. Amém. Nesse nosso período de férias, no finzinho agora desse nosso período, nós fomos a São Paulo, onde tem parte da minha família, que eu fui visitar, e aproveitamos para ir num parque que tinha uma tirolesa. E aí eu comecei a botar fogo na linha, falando, vamos tirolesa, vamos. Era muito alta a tirolesa, acho que uma das mais altas do Brasil, e o que tornava essa tirolesa mais emocionante, mais desgastante, mais desafiadora é o fato de que você tinha que subir uma torre enorme para poder chegar e se despencar lá de cima. Enorme, né? Enorme mesmo, enorme, bota mais enorme. E essa subida, né, para a tirolesa, ela também era desafiadora porque era uma estrutura de madeira, tipo de madeira de eucalipto, né, muito alta, então há uma insegurança, porque é tudo de madeira e ela é vazada, então a gente ia subindo e ele ainda falava, nossa, dá um nervoso olhar para baixo, né? Eu falava, não, olha para cima. E vamos subindo, né? Você vai naquela, porque o negócio de tirolesa é isso, é viver a emoção, vamos botar adrenalina nesse sangue, vamos subindo.
Pelo meio do caminho, nós já não tínhamos perna que aguentasse mais, né? Bati no ombro dele, falando, meu velho, nós não somos mais aqueles de 15 anos, né? Então, mas fomos subindo, meu joelho fazia crack, 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 péssimo sinal. Quando seu joelho começa a fazer barulho, o negócio tá feio pro seu lado. E nós fomos subindo, meu joelho rangendo, e uma mãe ia à nossa frente com 2 crianças. O menino devia ter uns 7 anos e a menina uns 9, e o menino muito serelepe, falante, falou, mamãe, você tá lá, nós vamos descer, subir, descer, você tá lá, que legal, que como, animadíssimo o menino, e a menininha subindo também, os 3 ali, e a mãe ali junto, né, porque tem hora que sobra pra mãe, né, e aí a mãe subindo, e também, quando eles chegam, eles estão na nossa frente, né, o menino empolgadíssimo, quando a menina chega lá na cima, dá muito medo, porque é uma plataforma pequena, sabe, sei lá, 2x2, não, é mais 3x3, sei lá, 2,5 por 2,5 deve ser, e lá é bem maior, né? Muito ótimo. E você, aqui é cercadinho, aqui é cercadinho, aqui é cercadinho, e na frente é aquele buraco. Isso, gente. É horrível. É mais ou menos assim, a altura. Eu acredito que tenha, comparando ao prédio que a gente mora, deve ser comparado a um prédio de 17 andares. Só que estava em cima de um morro. Então, para você chegar, você tem que subir o morro e depois subir isso tudo. E aí você chega, você tá muito alto. Quando você chega lá na plataforma lá em cima, e aí quando você chega, o carinha vai lá e finca aquele trenzinho, um negócio aqui, né? E aí você olha, tá aquele precipício. Quando a mãe chegou com as 2 crianças, nós atrás, que a menininha viu, a menininha animada travou, gente. A menininha ficou assim, em pânico, em choque. Em choque, ela ficou. Em choque? E aí a mãe virava pra ela e falava, vamos filha, é super seguro. A menina assim. Mas realmente... A menina congelou, parecia uma brincadeira de estátua. Mas era ela segurou seguro. no negocinho que tinha do lado, da madeirinha, e ficou assim. Mas era seguro, a gente estava de capacete. Se caísse... Espetacular. E aí a menininha travou. Aí o instrutor lá, o cara lá da segurança, da tirolesa, falava com ela, fica tranquila, meu amor, se joga e curte o passeio, é super seguro. E a menininha assim, travada. E o irmãozinho super serelepe falava, vamos logo que eu quero ir. A menina não falava. Aí eu confesso para vocês que eu estava atrás falando assim, demora mais um pouco, só mais um pouco. Eu ia acostumando com isso aqui. O instrutor foi lá, quando o instrutor pegou o cabinho dela, mosquetão que chama aquilo, né? Quando o instrutor botou o mosquetão no cabo, a menina desabou a chorar. Eu gostei do efeito especial. Aqui é tudo, meu filho. Cleque, quando o cara fez cleque com o mosquetão, a menina desabou a chorar. E a menina chorou, e a mãe falava com ela, mas filha, você não queria tanto vir aqui? E a menina nem respondia, ela só chorava, eu quero ir embora. Aí a mãe ficou naquele impasse, porque o pior de você desistir lá em cima é ter que descer pensar tudo. que você vai ter que voltar e descer toda a escada de novo agora, olhando para baixo, tudo vazado. Eu não sei o que é pior, né? E aí, quando ela ficou naquele impasse... Não, isso é feito pra gente não desistir. Porque quando você pensa em descer, você fala, não, vamos por aqui vamos lá, né? Melhor morrer do que descer essa escada de novo. E aí, ou seja, a menina, quando ela viu que não tinha saída, ela virou e falou bem assim, eu quero ir embora, desesperou, entrou em pânico. A mãe muito responsável. Então vai, minha filha, que eu vou descer. Vai, então desce. Eu gosto de gente responsável, sabe? Você cuida da criança. Ela virou pra menininha e falou assim, você consegue descer a escada? A menina tremendo. Aí, então tá bom, então desce que eu vou com seu irmão. Aí o irmãozinho foi, a menininha desceu a escada e nós ficamos pensando. Eu acho que ela desceu. Depois eu vi ela brincando, viveu, graças a Deus, né? E aí, eu fiquei pensando que essa menina é como todos nós. A gente não quer se abalar. Afinal de contas, quem quer se abalar não sobe na torre da tirolesa. A gente não quer ter medo diante dos desafios da vida. A gente não quer se acovardar. A gente não quer travar na hora H. A gente não quer chegar no momento das circunstâncias desafiadoras e dizer que a gente não consegue e jogar a toalha. A gente não quer. A gente queria mesmo era chegar, romper e ir. Mas tem momentos que quando a gente vê, a gente não dá conta. Eu estava lá com a Anelisa e assim, uma certa... Gente, é uma coisa de muita fé se acreditar que um cabinho vai te segurar. Você tem que ter uma fé no cabo, que é uma coisa terrível, né? Especialmente porque antes de você subir tem uma balança ali, ele ficou bolado com isso.
Não Ele precisa falou assim, contar esse quantos negócio. ciclos eu tenho que ter para não cair lá de cima, né? Aí o rapaz falou assim, olha só, você quer se jogar ou você quer ir sentado? Vou sentado. Você tá doido? Já vou me jogar? Antes tivesse me jogado. Eu sei que o cara sentou, a gente para assim. Aí quando você olha para baixo assim, o coração já parou de bater, já bateu acelerado. Aí o cara legal chega nas suas costas e fala, vai infeliz. Aí pronto, aí você vai. Vai. Você já não vê o cara, você já não vê mais nada. Aí a Nelisa... A gente não quer se abalar. Isso sem contar que para nós homens é terrível aquele negócio que coloca na gente amarrado na virilha. Gente, aquilo não é de Deus. Aquilo não é de Deus. Ainda mais se for amarrado errado, como no meu caso. Aquilo não é de Deus. Não é. Desnecessário. Vamos voltar. Desnecessário porque foi com você, não foi comigo. Não foi comigo. Uhum. Pois bem, a gente é essa menininha. A gente não quer se abalar diante das dificuldades da vida. A gente queria chegar diante dos desafios e romper. A gente queria chegar diante da tirolesa e falar, a gente queria falar, vem que eu tô fervendo, né? Assim. Eu queria. Mas, entretanto, todavia, muitas vezes na vida da gente, a gente se abala. Tem horas que não dá. Esse salmo, ele vem neste momento de uma forma muito especial, falar para todos nós que somos como a menina da tirolesa, que em algum momento da vida já travamos diante dos desafios, que em algum momento da vida dissemos, não dou conta de continuar. É um salmo que está mais ou menos no meio do caminho da peregrinação, sabe, naquela coisa de hoje a gente rompe, hoje a gente trava. Então esse salmo cai como uma luva para eu e você, hashtag somos todos menininha. E aí, o que é esse salmo? O que esse salmo nos ensina? Para mim não pega legal falar, mas tudo bem. Todo mundo entendeu. O que esse salmo nos ensina? Em primeiro lugar, que para a gente escolher viver em paz, para a gente conseguir manter-se firme diante das circunstâncias, em paz interior, a gente precisa desenvolver uma confiança inabalável. Os que confiam no Senhor são como o Monte Sião, que não se pode abalar, mas permanece para sempre. Desenvolver uma confiança inabalável é acreditar que esse Deus a quem nós servimos jamais vai nos abandonar, mesmo em momentos de extrema tribulação. Talvez no primeiro momento, quando se lê o Salmo, se tenha uma percepção de que aquele que confia em Deus não se desestrutura ou não passa por momentos de turbulência. Seria até interessante pensar isso se esse salmo não fosse visto na ótica do povo de Israel. O povo de Israel, por diversas vezes, viveu turbulências terríveis, abalos terríveis da sua estrutura política, da sua estrutura dos habitantes, das invasões. Foram coisas horrorosas que Israel viveu e inúmeras dificuldades que ele passou. Entretanto, o Senhor a quem nós servimos, esse não se abala. O Senhor a quem nós servimos, esse jamais se abala. E quando nós estamos firmes nesse Senhor, nós podemos ter a segurança nele, mesmo quando tudo ao nosso redor estiver abalado. Quando os nossos olhos estiverem no Senhor, o nosso redor pode se abalar, mas nós permaneceremos fitos no Senhor. O exemplo mais prático para entendermos isso é a imagem de um pai que coloca o filho ou a filha em cima de um móvel alto, de um guarda-roupa, e a criança em cima do guarda-roupa é muito alta. E o pai vira e fala, pula, pode pular. E a criança em cima do guarda-roupa no primeiro momento pode duvidar daquilo. Pode sentir medo, pode chorar, pode dizer, não está seguro aqui, espera aí, é perigoso esse lugar aqui para mim. E o pai naquele momento vira e fala, olha para mim. Quando a criança está com medo, às vezes a gente faz isso com os filhos da gente. Olha para mim, 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 pula, olha para mim, pode pular, olha para mim, permanece com os olhos em mim, olha para mim, porque se eu olhar ao redor, é alto.
Se eu olhar ao redor, eu vou me abalar, mas se eu olhar no Pai que está de braços abertos, eu tenho um olhar fixo em alguém que eu posso confiar. E essa é a ideia do Salmo. Desenvolver uma confiança inabalável implica em escolhermos em quem nós vamos depositar os nossos olhares e aquilo que nós mais desejamos. Porque veja, eu sou abalável. Diante de uma tirolesa, voltando à nossa metáfora inicial, eu não tenho recursos em mim que me garanta a segurança no pulo. Se esse cabo não for seguro, eu não tenho asa. E eu me jogar nesse precipício, eu vou me cair lá embaixo, vou me estribuchar, né? Fugiu a palavra. Eu vou me esborrachar. Isso, esborrachar, essa é a palavra que eu queria. Eu não tenho recursos em mim, então eu sou um ser humano abalável, porque diante desse desafio representado pelo precipício da tirolesa, eu olho para mim e não encontro em mim nenhum recurso que me possibilite estar plena, a não ser que eu confie plenamente que este cabo é suficiente para me sustentar. Logo, o meu olhar precisa estar naquilo que não se abala, que no caso da tirolesa é o cabo. Se ela tiver com olhar em mim, não dá, porque ele é tão abalável quanto eu, não é? Ele também não tem asa, não é anjo, voa e anjo, não é anjo, não, né? tá mais também não voa, não se dá. é que anjo tem asa. Muito bem, não voa, não temos. E agora olha que interessante, geralmente quando nós estamos diante dos precipícios da vida, que simbolizam todas as nossas dificuldades, os desafios que a gente tem que transpor, curiosamente nós olhamos muito mais para a nossa face abalável, sim ou não? A gente olha para o precipício e olha, por exemplo, para uma situação de desemprego. Aí você olha para você diante desse precipício e diz: Senhor, eu não controlo o mercado, eu não tenho tantas influências que me garantam uma colocação numa vaga, eu não tenho, ainda que eu tenha um bom currículo, Senhor, está difícil, é muita mão de obra para pouca vaga. Então eu olho para tudo que está em mim e é abalável. É abalável. Então eu estou diante de um problema, de uma enfermidade, e aí eu olho para os meus recursos e falo: meu Deus, eu não detenho conhecimento do coronavírus, eu não sei como que isso se espalha, eu não tenho vacina, eu não sou vacinada, eu não detenho as variáveis, eu sou totalmente abalável. Então, diante dessa ameaça, eu me abalo. E se eu olhar para tudo que tem em mim que é abalável, mais ainda me abalarei. Qual é a única alternativa, então, apontada pelo salmista? Olhar para aquele que não se abala jamais. Israel só pode continuar caminhando e peregrinando nesse território íngreme e hostil se continuar olhando para aquele que não se abala. Por isso, os que confiam no Senhor. Sabe o que nos leva a ficarmos muito abalados? É porque muitas vezes nós não confiamos no Senhor. Nós confiamos em nós mesmos. E porque nos falta variáveis possíveis de nos manter seguros em nós. Olha que curioso. Nós não somos confiáveis. Porque nós não somos o cabo de aço. A gente é o ser humano querendo pular. Mas a gente olha para nós, faltam elementos de segurança em nós, mas a gente insiste em continuar olhando para nós. E porque a gente olha para nós e vê que as nossas pernas bambeiam diante do precipício, e vê que a gente não tem asa para voar se cair, e vê que a gente não tem um amortecedor que se abre se alguma coisa der errado, como a menina, a gente prefere dar as costas para o desafio e jogar a toalha. Para quem você olha? Para quem você olha? Em quem você coloca a sua confiança? E mais, às vezes a gente não coloca a nossa confiança em nós mesmos, mas coloca num outro tão abalável quanto a gente. Para quem você olha quando o precipício está à sua frente? Escolher a paz, alimentando uma fé indestrutível. Como os montes cercam Jerusalém, assim o Senhor protege o seu povo, desde agora e para sempre. O ser humano é um ser que possui em sua essência a fé. O mais cético de todos os seres humanos precisa ter fé no seu ceticismo.
Qualquer pessoa precisa ter fé para qualquer coisa, irmão. Você vai entrar no avião, você tem que ter fé que o avião vai chegar em outro lugar. Porque se você não tiver, se você não acreditar que ele vai chegar em outro lugar, você entra. Fala sério. Você vai na fé que vai dar certo. Você entra no seu carro para dirigir de férias, você tem fé que o pneu não vai estourar numa curva com você. Se não tiver fé, você não entra nem no carro. Você toma um remédio para dor de cabeça, olha que coisa doida, você toma um remédio, vai para o estômago e vai melhorar a dor de cabeça. Você acredita naquilo. Eu não acredito em Deus. Eu preciso ter fé, então, em outros argumentos para dizer que eu não acredito em Deus, porque para eu não acreditar nisso, eu preciso acreditar naquilo. O problema todo é que a nossa fé pode estar em coisas que se abalam, ou a nossa fé pode estar em coisas que não se abalam. A nossa fé pode estar em argumentos destrutivos, são destruídos facilmente, ou a nossa fé pode estar em argumento indestrutível. Quando a nossa fé se encontra em Deus, esse argumento é indestrutível. Por mais que alguém diga, ou fale, ou defenda a inexistência de um Criador, sempre haverá, por detrás disso, uma fé em outra coisa que não seja esse Criador. Agora olha que interessante, o salmista está recorrendo à figura dos montes que cercam Jerusalém, faz parte da topografia da região. Jerusalém é uma cidade construída entre os montes para que os montes lhe servissem de escudo natural contra os inimigos. A cidade está no meio de um monte de montes em volta, ou seja, para que os inimigos transpusessem esse monte a fim de atacar Jerusalém, haveria que ter um esforço tão grande que os montes eram uma armadura natural. Um escudo protetor. E aí o salmista se vale dessa realidade geográfica para dizer para o povo, para contar com o povo, de que assim como esses montes estão sólidos, não estamos falando de um muro que você taca uma bomba, e olha que nem tinha bomba, ele explode. Não estamos falando de uma parede, nós não estamos falando de uma porta de vidro, nem de uma porta blindada, nós estamos falando de uma cadeia de montanhas. É algo muito sólido, muito indestrutível. Ele está dizendo para o povo, olha, está vendo a solidez dessa proteção natural que nós temos? Essa solidez nos remete à proteção que o Senhor nos dá. Então, continuemos marchando, porque Deus está em volta do seu povo, protegendo tanto quanto os muros, ou melhor, as montanhas de Jerusalém. Como é que a gente vive em paz, alimentando essa fé que não se pode destruir, porque está posta neste Deus que está conosco? Agora, a fé é uma coisa muito maluca. O autor da carta aos Hebreus vai dizer o seguinte, que a fé é a certeza das coisas que nós esperamos, é a convicção de fatos que nós não vemos. Ou seja, fé é crer, é decidir confiar, ainda que você não tenha nenhum indício de que isso é possível. Fé é ter a convicção de que Deus está com você, ainda que você não tenha provas, ainda que você não tenha sensações. E talvez uma das coisas mais frustrantes para nós, especialmente para a nossa geração, que precisa tanto de sensações, é a gente ter que lidar constantemente com a sensação de que não, Deus não está nos protegendo. Talvez o grande inimigo da nossa paz interior seja a quantidade de expectativa que nós colocamos nos nossos sentimentos. A gente tem uma expectativa muito grande de ver sinais, de ver provas, de sentir que Deus está com a gente quer testemunha ocular, a gente quer palavra, a gente quer alguém que nos dê uma certeza. Nós somos um povo que está o tempo inteiro querendo não nutrir fé. Porque se eu tenho certeza, se eu tenho o chão pisando firme, se eu tenho alguém que me dê uma palavra e diz, vai Fred, você já está aprovado, eu não preciso de fé. Eu não preciso de fé quando eu tenho segurança. Eu preciso de fé quando eu estou insegura. Fé que me faz ter a convicção de que Deus está aí, ainda que eu não o veja nem o sinta. Até porque se eu tenho convicção, se eu tenho certeza, eu não tenho fé, eu tenho razão. A fé vem exatamente aonde eu não tenho como provar. Eu não tenho certeza. A fé, ela encontra-se espaço em nós para a fé quando há dúvida.
quando não há uma segurança racional. Aliás, essa segurança racional é muito mais fruto de uma ideia de um mundo científico que busca respostas racionais para todas as coisas, do que um mundo teológico. Porque o mundo teológico você não encontra razões, respostas racionais para as coisas. Às vezes, na ideia teológica, você encontra o caminho da fé, e o caminho da fé é simplesmente assim: eu decido crer. Eu decido crer. E exatamente porque eu não tenho como provar, é que eu preciso de fé. Alguém aqui já morreu, foi para o céu, voltou aqui para contar a história e disse: ó, bacana, hein? Você sabe como é que é o céu? Fala sério para mim, você tem prova racional de como o céu é? A não ser pela fé do que a Bíblia nos fala. E para isso você precisa de fé. A fé, ela pode ser depositada em algo totalmente destrutivo. Hoje eu acredito que, por exemplo, hoje eu acredito que comer ovo faz mal para a saúde porque dá muito colesterol. Lembra disso, gente? Ninguém podia comer ovo porque dá muito colesterol para todo mundo. Ninguém podia comer ovo. Aí vai nas academias hoje. Ninguém bebe ovo no talo, cru, ou trem nojento, mas bebe. Tem gente que gosta, né? Mas e aquele negócio todo? Não, mas não é bem assim, agora já é outra coisa, sabe? Cada hora vai mudando o pensamento, cada hora vai falando uma coisa, cada hora vai dizendo uma coisa. Quando a sua fé é depositada em Deus, e esse Deus materializado na pessoa do Cristo, esse é indestrutível. Então, meu irmão, minha irmã, vou dizer uma coisa para você, compartilhar algo do fundo do meu coração. Na maioria das vezes na nossa caminhada cristã, a gente não vai sentir mesmo nada. A gente não vai sentir Deus guardando a gente, não. Tem hora até que a gente vai sentir que Ele não está guardando. É nessa hora que... E é nessa hora que nós mais precisamos de fé. Eu não sei se você é como eu, mas tem dias que eu oro, falo com Deus, e falo, e Ele não fala nada. Você já passou por uma experiência dessa? O máximo que você tem é um arrepio, que você está debaixo do ar-condicionado, nada mais. Tem dia que, sabe, nem o sentimento, Deus, o senhor está aí? Deus, nada, nem o sentimento. E aí a gente vai caminhando em quê? Em fé. Mas sabe o que é curioso da fé? Mais uma vez, pegando a nossa metáfora da tirolesa, é que a fé é essa sensação que te faz voar acima do precipício, ainda que você não tenha nenhum indício que tem recursos em você para isso, porque não tem. Não tem. No fundo do fundo, nós somos todos a menininha. Mas, quando a gente tem fé, no cabo de aço, representa o Senhor, que não se pode abalar. Então a gente se joga. E o que acontece quando a gente exerce nossa fé e se joga? Fala: Senhor, não estou vendo, não estou sentindo, não tenho asa, não tenho um negócio inflável para me proteger, mas eu vou porque o Senhor está comigo, o Senhor não vai me deixar cair. O que acontece quando a gente se joga, gente? Uhul! Tira a foto, tchau pra galera lá de baixo. E aí, seus covardes, vocês não vieram não, mas eu vim, né? Assim, gente, você puxa a vista. Tem uns que se jogam uma fé inicial, mas a fé é fraca, né? É igual aquela parábola da semente, né? A semente, a fé, uma sementinha caiu entre as pedrinhas e foi logo sufocada, mas tem a galera que vou curtir o voo. Tem uns que gritam. É porque o aparelho às vezes está mais apertado do que dizia. Muito bem. Mas o fato é, a fé nos faz voar acima do precipício. Mas enquanto a gente se concentra naquilo que a gente vê, naquilo que a gente tem certeza, a gente não consegue ter fé. Mas tem mais uma coisa que a gente tem que fazer para ter paz interior. E diz assim no versículo 3: o cetro dos ímpios não prevalecerá sobre a terra dada aos justos. Presta atenção nesse versículo. Porque se assim fosse, ou seja, se o cetro dos ímpios prevalecesse, até os justos praticariam a injustiça. A gente escolhe a paz interior quando a gente exerce ou aprende a exercer uma justiça
admirável. O salmista começa falando dessa fé, dessa confiança no Senhor que não se pode abalar, e começa fazendo uma constatação aqui. Ele diz: o cetro dos ímpios, ou seja, o poder do ímpio, o cetro representa o poder. Ele diz assim: o poder do ímpio não vai prevalecer sobre a terra dos justos. Porque se o poder do ímpio prevalecesse sobre a terra dos justos, até os justos iam escolher praticar a injustiça. Minha mãe gostava muito de repetir uma frase, que se não me engano é de Rui Barbosa, e que dizia assim: de tanto triunfar as nulidades, ou de tanto ver triunfar as nulidades, chegará o tempo em que se terá vergonha de ser honesto. O que Rui Barbosa queria dizer, e o salmista quis dizer a mesma coisa, que quando a impiedade prevalece, a gente fica desmotivado de ser justo. E é por isso que para a gente ter paz, ou escolher o caminho da paz nessa nossa peregrinação, nós não podemos tolerar o intolerável. É muito importante a gente falar sobre intolerância, porque a gente está num momento de muita intolerância. Ninguém tolera nada. Ninguém tolera tudo as pessoas acham um absurdo. No trânsito, então, é muita intolerância. De fato, nós estamos muito intolerantes com coisas pequenas e estamos tolerando demais aquilo que não se pode tolerar. E o que é que não se pode tolerar na linguagem do salmista? A impiedade. Tudo aquilo que é contra o conhecimento de Deus, tudo aquilo que degrada, que desonra, que desmerece o nome de Deus, tudo aquilo que fazem que não tem nenhuma relação com aquilo que Deus é e nos ensina a fazer, isso é impiedade. E a Bíblia está fazendo um convite a esse povo, que não permita que a impiedade governe. Porque se a impiedade governar, até os justos vão começar a praticar injustiça. Eu fico aí pensando, lendo esse texto, em quantas coisas intoleráveis que nós toleramos. E por isso, nosso interior está em frangalhos. Quantas vezes a gente tolera o desrespeito? A gente é desrespeitado e vê o outro desrespeitar e finge que não viu. Quantas famílias veem as crianças terem atitudes desrespeitosas e ao invés de corrigi-las e apontá-las o caminho da justiça, finge que nada vê quando não dá risada. A gente vai sendo intolerante com o carocinho, com a mosquinha, né? A gente coa o mosquito e engole o camelo. A gente não tem cerimônia quando alguém vem falar mal do outro pra gente. Isso é antiético, é desrespeitoso, mas a gente tolera o intolerável. E a gente vai trazendo para o nosso coração um monte de coisas ruins e de amargura. E aí, nós estamos num nível de impiedade generalizado tão grande que até os justos estão desmotivados da prática da justiça. E é interessante que o texto diz que o cetro dos ímpios não prevalecerá. O que nos dá e nos enche de esperança o fato de sabermos que o mal não vencerá. Por mais que ele esteja em alta, mas ele não permanecerá, ele não prevalecerá. Senhor, trata com bondade os que fazem o bem, os que têm coração íntegro, mas os que se desviam por caminhos tortuosos, o Senhor infligirá o castigo dado dos malfeitores. Haja paz em Israel. Escolher a paz por meio de uma esperança incansável. É interessante que o Salmo começa com algumas afirmações, que confiam no Senhor. Começa dizendo sobre o cetro dos ímpios, que não prevalecerá, mas ele se conclui com uma oração, um pedido a Deus, dizendo: Senhor, trata com bondade os que fazem o bem, os que têm coração íntegro, mas os que se desviam por caminhos tortuosos, o Senhor infligirá o castigo dado aos malfeitores. É óbvio que nesse contexto e época, não havia o entendimento da teologia como temos hoje, a teologia da graça de Deus. Essa graça que alcança a todos, bons ou maus. Graça que tem um amor derramado sobre bons ou maus. E que cabe a nós decidirmos escolher
esse amor ou não de Deus. Mas a teologia em vigor da época era a teologia retributiva de Deus, que se dizia que o bem e o mal vinham da mesma parte, da parte de Deus. Ou seja, se eu fizesse o que era certo, Deus me abençoaria, e se eu fizesse o que era errado, Deus me amaldiçoaria. E a maldição não é de uma pessoa, mas do próprio Deus. Só que o que é mais importante lembrarmos no texto é a sinceridade da oração feita pelo salmista. E quantos de nós não fizemos orações parecidas em momentos de dor e de desespero? Em momentos de injustiça, porque o versículo anterior fala sobre injustiça. Em momentos de desespero, a gente muitas vezes diz: Deus, olha para mim, Senhor, tenha misericórdia do teu povo que está sofrendo, Senhor. E Deus, em nome de Jesus, faça justiça contra aquelas pessoas que estão fazendo esse povo sofrer. A gente não ora assim? A gente não pede assim? O salmista, na sua transparência, porque uma das características dos salmos é a transparência dos sentimentos. Se canta o que se sente realmente, o que está sentindo naquele momento realmente. Mas um ponto lindo do salmo é o fato do entendimento de que Deus abençoa o povo. Deus abençoa os seus. Isso é uma palavra de esperança riquíssima para nós, especialmente no momento em que se vive uma desesperança em todo e qualquer sistema, quer seja ele político, quer seja ele religioso, quer seja ele econômico. Existe uma desesperança em todos os ambientes. Quando nós nos voltamos com a esperança em Deus, nós entendemos que nele nós seremos recompensados, e por ele nós seremos renovados. É Deus quem renova, é Deus quem alimenta em nós essa esperança, é Deus que nos dá essa segurança, é Deus que trata com justiça os justos, é Deus que ama o seu povo. Eu queria te oferecer mais duas metáforas para você não se esquecer desses aprendizados dessa noite. Vocês sabem que eu gosto de metáfora, né, gente? Acho que ajuda a gente a fixar o que foi comentado. A respeito da gente praticar uma justiça e não tolerar o intolerável, eu preciso recorrer mais uma vez à nossa experiência. Quando a gente chegava lá em cima na plataforma, tinha uma lista amarela que você não podia cruzar sem antes estar conectado no cabo de aço. Porque você sobe já com equipamento, com capacete, com o negócio, tudo conectado, mas você está solto, né? E aí quando você chega na plataforma, tem uma listra amarela onde você tem que conectar o cabo de aço. E quando as crianças chegaram, o monitor que estava lá foi extremamente gentil, tolerante, ele não ficou apressando a mãe, ele não ficou emburrado, ele acolheu o medo da menina, ele tentou acalmá-la, ele foi extremamente gentil. Mas quando o menininho sobe a plataforma na ânsia de brincar, ele pisa, ele deu um passo além da listra amarela. E quando ele deu um passo além da listra amarela, o monitor falou: não, você não pode passar daí sem estar antes conectado no cabo de aço. Ou seja, ele tolerou o medo da menina, correto, certo? Ele tolerou a insegurança da criança, correto? Ele acolheu o sentimento e foi tolerante com a mãe, com a demora da família em decidir se descia ou descia, correto? Mas ele não tolerou aquilo que não se podia tolerar, que era o passo que colocaria em risco a vida da criança. O que é que você está tolerando e que está colocando tua paz em risco? Você pensar. O que é que por curiosidade, vontade, maturidade, né? Por que a criança cruza uma linha que visa protegê-la de uma queda fatal? Ela cruza por curiosidade, porque ela não tem noção do perigo, porque ela é criança, porque ela é imatura, por N questões. Mas tinha alguém ali que não podia tolerar isso. O que é que você, por N razões, está tolerando e que está colocando a tua vida em risco? Algo que não se pode tolerar. E para encerrar essa última nossa aplicação, que é do clamor, sejamos um povo que clama por esperança, porque o salmista termina o salmo com uma oração, ele diz: Senhor, faz o bem para aqueles que têm um coração íntegro. Quando a gente chegou a nossa vez, eu fiz um clamor para o monitor. Virei para ele e falei: moço, me prende direitinho nesse trem, eu tenho 2 filhos para criar. Aí ele olhou para mim, muito simpático, o monitor, e falou: fique tranquila,
Daqui a pouquinho você vai abraçar os dois lá embaixo. Esse diálogo com o instrutor me remete muito à nossa experiência com Deus. Às vezes a gente tem que falar: Senhor, me segura direitinho. Eu tenho 2 filhos para criar. Não é assim? Senhor, me segura, me faz voar acima dessa enfermidade, desse desemprego, dessa enxurrada que se abateu sobre o nosso estado, dessas perdas que nossos irmãos do sul tiveram. Senhor, me ajuda, a gente tem filhos para criar. E Deus, como esse monitor, diz: fique tranquilo. Não há mal que dure para sempre. Todo mal é passageiro. Seja o que for que você esteja passando agora, não vai durar para sempre. Confie no Senhor. Clame a Deus. E eu tenho certeza que em breve você vai voar acima do precipício. Amém? Nós vamos terminar com algo muito poderoso para a nossa fé cristã, que é o memorial da ceia do Senhor. No memorial da ceia do Senhor, nós nos lembramos que o nosso Deus se fez carne, que Ele se tornou um de nós, que Ele esteve com a gente, para que nós nunca nos esquecêssemos que Ele está conosco, e como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor está em volta do seu povo. Jesus é o Emanuel, o Deus conosco. E hoje, quando nós vamos participar da ceia do Senhor, eu queria que você participasse em espírito de oração, agradecendo a Jesus por ter se feito presente na minha e na sua vida.